De Fátima, eu sou professora de Química de vocês. Estava de licença desde o início do ano por conta de uma cirurgia que eu tinha feito, mas estou de volta. Bom, vocês estavam com um professor que me substituiu nesse período, o professor Felipe, e ele já tinha começado o segundo bimestre com vocês, já nesse formato de aula online. Ele tinha começado o segundo bimestre abordando ao mesmo tempo dois conteúdos que eu prefiro trabalhar separado, que é o conteúdo de estrutura atômica e o conteúdo de semelhança atômica. Semelhança atômica é aquela questão dos isótopos, isóbaros e isótomos. Então ele tinha falado sobre semelhança atômica e estrutura atômica tudo junto. Como eu disse para vocês, eu prefiro fazer separado. A gente vai ver nessa aula de hoje, dessa semana, o conteúdo de estrutura atômica. E aí, na semana que vem, a gente vai falar só sobre semelhança atômica, ok? A gente vai fazer de forma separada, que eu acho que fica mais didático, talvez fique mais claro para vocês, tá? Então, como eu disse, isso aqui é uma retomada. Eu estou retomando um conteúdo que vocês já haviam visto com outro professor, tá? Só que a gente vai tentar ver de forma mais separada. Então, vou falar só sobre estrutura atômica agora. Bom, para falar sobre estrutura atômica, a gente tem que primeiro entender o conceito de átomo. O que é átomo? A ideia de átomo surgiu no século V a.C., na Grécia Antiga. A ideia que se teve naquele momento é de que a matéria, tudo que tem existência material, é formada por pequenas, minúsculas partículas maciças, desprovidas de carga elétrica e indivisíveis. Daí o nome átomo. Em grego, a partícula A quer dizer não, é uma partícula de negação, quer dizer não. E o termo tomos quer dizer divisível. Então, A mais tomos, átomos, não divisível, daí a origem da palavra átomo, algo que não se divide. Hoje a gente sabe que o átomo não é indivisível. Um átomo pode se quebrar em dois e dando origem a dois átomos diferentes, então o átomo não é indivisível. A gente também sabe que o átomo tem uma natureza elétrica, que ele, apesar de ser neutro, é formado por partículas carregadas, e a gente sabe que o átomo também não é maciço, ele tem espaços vazios no seu interior. Todas essas descobertas, elas foram sendo construídas, elas foram sendo feitas ao longo do tempo. E o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é o resultado de um processo de evolução desse pensamento que começou, como eu disse para vocês, no século V a.C. Bom, isso tudo que eu falei é um assunto também que chama o histórico dos modelos atômicos. Se vocês não viram isso, eu sugiro fortemente que pesquisem, que assistam um vídeo aula sobre esse assunto, que é um assunto importante, a história dos modelos atômicos. Mas não é o nosso caso aqui hoje. A gente já vai falar da ideia atual, de como hoje essa partícula átomo ela é conhecida, do que nós sabemos hoje sobre ela. O que também não significa dizer que é a última palavra, tá? Pode ser que daqui a uns anos, pode ser que amanhã, daqui a um mês, alguém determine, descubra que o átomo não é assim. Mas o modelo atual, como nós vemos o átomo hoje, é o que eu vou explicar aqui para vocês. Bom, então hoje, de acordo com o que a gente tem hoje na ciência, o que é o átomo? É a partícula a partir da qual toda a matéria se forma. Então, a partícula fundamental da matéria. Átomo é a partícula fundamental da matéria, não é a menor partícula da matéria, porque veja que o átomo ele é formado por partículas ainda menores que ele, mas ele é a partícula a partir da qual toda a matéria se forma. O que caracteriza o átomo? Os átomos, existe só um tipo de átomo? Não, existem hoje 118 tipos diferentes de átomos conhecidos. Cada um desses tipos representa um elemento químico. O que está representado aqui no quadro para vocês é o elemento químico hélio. O que caracteriza o hélio? Ele tem duas partículas de carga positiva dentro do núcleo. Existem outros elementos? Sim, como eu disse para vocês, existem mais 117 além do hélio. Existe o hidrogênio, existe o cloro, existe o oxigênio, existe o sódio, existe o enxofre, o nitrogênio. Todos esses são elementos químicos. E o que diferencia um elemento do outro? A quantidade dessas partículas. Bom, o que os átomos têm em comum? Todos eles são formados por três tipos diferentes de partículas. Os prótons, os nêutrons e os elétrons. O que são os prótons? São partículas de carga positiva que ficam dentro do núcleo do átomo, na região central do átomo.
O que são os nêutrons? São partículas desprovidas de carga elétrica, partículas que não têm carga, partículas neutras, por isso o nome nêutron. E o que são elétrons? No caso do hélio, ele tem 2 elétrons. São partículas que têm carga elétrica negativa, tá? Então, as 3 partículas que formam o átomo, próton, nêutron e elétron, se diferenciam pela carga elétrica. Prótons são positivos, nêutrons são neutros e elétrons são negativos. Uma outra diferença entre essas 3 partículas é a quantidade de massa delas. Os prótons e os nêutrons têm uma massa muito parecida e os elétrons têm uma massa muito menor que a massa dos prótons e dos nêutrons. O elétron tem uma massa mais de 1.300 vezes menor que a massa dos prótons e dos nêutrons. Portanto, se a gente for pensar na massa do átomo, o que confere massa ao átomo é principalmente prótons e nêutrons, porque eles são mais pesados. Os elétrons, como tem uma massa muito inferior, significa que o elétron não tem massa? Não, isso aí está errado, tá? O elétron tem massa sim, mas é uma massa tão pequena que ela é desprezível, então a gente não considera, ok? Então, retomando, átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, prótons positivos, nêutrons sem carga e elétrons negativos. O átomo, todos os átomos são divididos, né, são constituídos por 2 regiões. Uma região central e interna, que a gente chama de núcleo, e uma região externa, que a gente chama de eletrosfera. Os prótons e os nêutrons, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, eles estão no núcleo do átomo, na região interna central. Os elétrons, eles circulam na região externa do átomo, que a gente chama de eletrosfera. O que determina o elemento químico, como eu disse para vocês, é a quantidade de prótons no núcleo. Então, a quantidade de prótons que o átomo tem, a gente chama de número atômico. E a gente representa pela letra Z. Então, Z é igual ao número de prótons, porque isso é que caracteriza o átomo. Por isso que a gente chama Z de número atômico, número do átomo. É como se fosse a identidade do átomo. Uma outra característica importante na estrutura do átomo é o número de massa, que é representado pela letra A. E o que vem a ser o número de massa? É a quantidade de partículas pesadas que o átomo tem. Então, o número de massa é a soma dos seus prótons e dos seus nêutrons. No caso desse exemplo que eu dei aqui para vocês, o número atômico desse átomo, né, o número do átomo é 2. Por quê? Porque esse átomo tem 2 prótons no seu núcleo. O número de massa do átomo de hélio, que a gente representa por A, é igual a 4. Por quê? Porque esse átomo tem no seu núcleo 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o átomo de hélio é representado desse jeito aqui, ó. O símbolo, que no caso do hélio é He, o número atômico subscrito, escrito embaixo aqui, e o número de massa sobrescrito, escrito em cima aqui, tá? Então, essa é a representação do átomo de hélio com a informação do seu número atômico e do seu número de massa. Vamos ver isso num outro exemplo? Então, olha aqui um outro exemplo. Um átomo qualquer, que eu estou chamando de X, que tem número atômico igual a 12, o número que vem embaixo é sempre o número atômico, e número de massa igual a 25. O número que vem em cima é sempre o número de massa. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o número de prótons, nêutrons e elétrons desse átomo X aqui, o número de prótons é igual ao número atômico, que é 12. O número de nêutrons é a diferença entre o número de massa e o número atômico. Como assim? O número de massa